Nesse pequeno tutorial, vou mostrar para vocês como é que vocês fazem partição de dados nucleotídicos para submeter a análises em POI. Isso é desejável por algumas razões que eu vou explicar daqui a pouco. Se vocês olharem no diretório do tutorial 11, vocês vão ver que tem um arquivo chamado make partition, né? E é esse make partition que a gente vai usar para fazer as partições em POI, tá? Então a gente vai abrir o Aliview, né? E uma vez que você abrir o Aliview, você vai então abrir esse arquivo, né? Eu vou abrir o recente porque ele já estava aqui. Vou abrir esse arquivo. Ops, could not import alignment. Deixa eu ver, acho que eu peguei o errado. Vou pegar esse aqui, isso, né? E se vocês notarem esses dados aqui, eles não estão alinhados. Então a gente vai alinhá-los inicialmente para depois ver o que é necessário fazer. Então, para alinhar esses dados, a gente vai marcar essa região, a primeira coluna e a última coluna, certo? Uma vez marcado, a gente vai lá e realign selected block. Pronto, ele já alinhou usando o muscle e agora tem algumas coisas que a gente precisa considerar aqui. Por que a gente alinha? A gente alinha quando a gente quer remover regiões de gaps que não estão relacionadas com possíveis eventos, né, de transformação, como é o caso aqui, ó. Esse bloco aqui, ó, tá cheio de gap, que é resultado de sequenciamento diferencial. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou arbitrariamente decidir cortar esse bloco aqui. Eu dou um Ctrl Delete e ele marca isso aqui. Notem que ficou 2 gaps aqui, ó. Esses gaps eu vou manter porque eu quero manter essa região aqui, porque tem dados para a maioria dos terminais. Se eu mantiver esses 2 gaps aqui, esses 3 gaps aqui, isso aqui vai virar caráter. Então eu não quero que isso aconteça, eu vou colocar N aqui e N aqui, né? Eu posso colocar manualmente, eu marco toda a região e dou um N, certo? Opa, eu abri uma coisa nova aqui, sem querer, eu vou apertar um N. Muito bem. Eu resolvi o problema aqui no começo dessa sequência. Vamos lá para o final, eu tenho a mesma condição aqui, de novo uma quantidade de gaps que é resultado de sequenciamento diferencial. Eu vou marcar Ctrl Del, eu deletei. Agora notem essa região aqui. Essa região aqui, eu tô com um monte de N's aqui, que é resultado de sequenciamento que não pegou essa região. Eu posso manter ou eu posso particionar esses dados. E a partição ela é importante porque ela pode facilitar a interpretação desses dados. Eu posso simplesmente deletar esses dados aqui e o programa, o POI, vai interpretar como que para essa partição não existisse dados aqui. Como é que eu faço isso? A primeira coisa, eu vou isolar esse bloco. Então eu marco essa coluna aqui, vou ali no Align e Insert Gaps Move Right. Pronto, eu inseri uma coluna de gap aqui. E eu vou fazer essa mesma coisa aqui, ó. Eu vou inserir uma coluna de gaps aqui. Align, Insert Move Right, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar indicar para o POI que essa região aqui é uma partição dentro deste banco de dados, certo? Esse N aqui, eu não vou querer colocar aqui, porque senão ele vai tentar assinalar nucleotídeos aí. Então, eu vou deletar. Deletei. Agora, se eu só deletar esses N's aqui, ó, vão sobrar 4 pares de base que o POI vai interpretar como caráter e vai considerar esses gaps aqui como caráter. Então, eu vou suprimir toda essa região. Então, eu estou deletando o dado, tentando evitar confusão, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu isolei isso aqui e essa é uma decisão arbitrária. O que você está falando? Você está falando para o POI que isso aqui é uma região que deve ser tratada isoladamente para a qual nós não temos dados para esses 3 terminais, porque se ele encontrar gap aqui para todo mundo, ele vai desconsiderar. Agora o POI considera como blocos, né, indicações de blocos, a cerquinha. Então se eu tentar colocar uma cerquinha aqui, ó, eu não vou conseguir, porque o Aliview não deixa eu fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar isso aqui com um caráter qualquer que não exista no meu banco de dados. Ou seja, um caráter que não exista nas sequências e que não exista nos nomes dos terminais. E eu vou usar o X maiúsculo aqui. Eu vou pegar o X maiúsculo, vou marcar o X maiúsculo aqui. E eu marcando o X maiúsculo aqui, eu estou delimitando esse bloco, certo?
Muito bem, eu vou salvar esses dados como sendo, né, uma partição com um X aqui. E uma vez que eu marquei essa partição, eu vou salvar. E esses dados agora vão estar lá, né, salvados de forma diferente no meu terminal. Muito bem. Vamos dar uma olhada para ver se eles estão aqui. ls-l, certo? Está aqui, partition x. Certo? Você der um cat aqui, cat no partition x, eu vou lá ver que eu tenho um bloco de x aqui, ó, marcado. É esse bloco aqui, ó, com esse xzinho aqui. Eu preciso transformar esse x em um caráter que o POI entenda como seja o caráter que delimita partições. E esse caráter é a cerquinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu já fiz isso aqui, então eu vou transformar, né? Eu estou usando o comando sed, transforme x por cerquinha na partição, né? E eu tenho que usar esse g aqui para que isso seja feito integralmente, não só na primeira instância. E se eu fizer isso agora, ó, eu tenho essa cerquinha aqui. Mas isso foi jogado na tela, então eu preciso redirecionar isso aí. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Partition, ao invés de x, eu vou usar mod. Pronto. Agora eu tenho um banco de dados com uma partição, certo? Que está indicado com a cerquinha, que é esses dados aqui, ó. Opa, não mudou? Ah, eu fiz o x, eu vou pegar o cat partition mod, né? E agora eu tenho então o que era x passou a ser cerquinha. E é com isso que vocês vão fazer as partições desse tutorial, tá bom? Boa sorte aí.